Salve lá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Revitalize. Aqui nós falamos sobre saúde e vitalidade da igreja. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos conversar sobre saúde de igrejas históricas. Por que será que igrejas históricas, ou boa parte delas, têm lutado tanto com a questão da vitalidade e da saúde das suas igrejas locais? Eu quero convidar você a acompanhar este episódio. Antes disso, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e já ativa o sininho. Privilégio hoje receber meu amigo e camarada de jornada, Pastor Reinaldo, o homem que costumo dizer que tem um nome chique, Reinaldo Blanco. Reinaldo, que bom, cara, receber você por aqui. Que bom ter você com a gente nesse encontro de hoje, nesse papo que certamente vai ser muito legal. Eu queria que você se apresentasse antes de qualquer coisa. Privilégio, viu, Borges? Como a gente sempre diz, o reino é um reino de amigos, né? Bom, eu sou Reinaldo, casado com a Lucineide já há 20 anos. Nós estamos nessa jornada junto há 20 anos. Pastor na cidade de Hortolândia, né? Há 14 anos pastoreando naquela cidade. E além da atribuição de pastor, né, na denominação na qual eu sirvo, eu tenho desenvolvido trabalho com educação teológica, né, apoiando nossa região, que é conhecida como distrito. Né? Nossos polos de educação teológica eles são descentralizados. E a nossa região tem uns 5 polos, então está sob a minha responsabilidade a coordenação teológica do nosso distrito. Além disso, também coordeno nacionalmente um projeto que chama VGC, Vivendo a Grande Comissão, que é um trabalho de capacitação de liderança para revitalizar igrejas no Brasil. Esse é o que eu tenho feito nos últimos anos como pastor da denominação. Nós não falamos o nome, mas o Reinaldo é pastor da Igreja do Nazareno, né? Sim. E eu acho que você podia dar para a gente um panorama, Reinaldo, um pouquinho da história da Igreja do Nazareno no Brasil, da chegada, porque assim, a Igreja do Nazareno é uma igreja já centenária, né? Sim. Então, como que é a chegada dela no Brasil? Então, dá um panorama para a gente do cenário dos nazarenos. A Igreja do Nazareno é uma igreja global, ela já é centenária, né? Ela nasceu em 1908, né? Na cidade de Pilot Point, no Texas. Em 1908 e 1909, ela começa a se organizar como denominação. Ela chega ao Brasil em 1958, no aniversário de 50 anos da denominação. Quando a denominação completou 50 anos, foi sugerido o Brasil para... 1958? 58. Ela é uma igreja nova no Brasil. Tem 60 e poucos anos aí, 66 anos, né, de história no Brasil. Começou na nossa região aqui de Campinas, primeira igreja do Nazareno, foi ali na Francisco Licério. E o fundador dela é o Erlo Mosteller, já falecido, né? Foi o primeiro missionário. Os primeiros anos da denominação, nós tivemos o apoio da igreja global, com os nossos missionários, cabo-verdianos, americanos, e a igreja foi se desenvolvendo, né? No Brasil, hoje nós estamos em todos os estados, né, da federação. Todos os estados temos uma igreja do Nazareno do Brasil. E ela, ao longo da sua existência, foi crescendo e foi tendo a necessidade de também descentralizar a sua liderança. Naquele período, era uma única igreja, né, um único distrito, que é assim chamado, né, uma região. E hoje nós somos divididos em 22 distritos no Brasil, que contém 22 superintendentes distritais, que são as pessoas que coordenam a região, que nós chamamos de distrito, né? Então, a Igreja do Nazareno no Brasil já tem um tempinho, ainda que é uma igreja nova e que também pensa na temática proposta por hoje. Você me fez viajar no tempo, quando você falou da Francisco Licério, no centro de Campinas. E eu não sabia que o tempo era... vou chamar de um tempo pequeno, né? Nós estamos falando de 60 anos, porque eu sou filho de uma igreja presbiteriana no centro de Campinas. Eu me lembro que na minha infância eu saía da igreja para voltar para casa, a gente ia até essa Avenida Francisco Licério para pegar ônibus exatamente em frente à Igreja do Nazareno ali no centro, né? Que Sim. era a única que existia na época, né? Então, nunca imaginei na minha vida e história um dia estar dizendo assim, pô, eu passei por isso, eu assisti isso, pelo menos eu contemplei olhando a igreja
da perspectiva de quem estava no ponto de ônibus, cara. Você conheceu aquilo que eu não conheci. Eu não conhecia a igreja na Francisco Glicério, já conheci ela ali atrás da maternidade. Já. Eu cheguei na Igreja Nazarena em 1999, né? Então, a igreja já estava em outro endereço, né? Uma outra estrutura, um momento de muito crescimento no Brasil. E a igreja começa a ganhar força nacionalmente, né? Ela vai para Brasília, Minas Gerais, Nordeste. Então, hoje a Igreja Nazarena é uma igreja que está em todos os estados, né? E, lógico que começou, talvez o crescimento maior delas se deu na década aí de 90. Nos anos 90. Nos anos 90, deu um boom de crescimento. Mas isso a partir de Campinas ou não? Sim, a partir de Campinas. O maior... quando pensamos na denominação, na Igreja do Nazareno, a força dela está em Campinas, na nossa região. Hoje, existem grandes igrejas fortes, Borges, no Nordeste, fora da região aqui de Campinas, mas tudo começou aqui, né? A Igreja do Nazareno em Campinas, ela foi praticamente a força para conduzir o restante das igrejas para o Brasil. Brasil afora. Agora, é interessante porque, assim, quando você fala desse boom nos anos 90, eu me recordo, pelo menos na região de Campinas, e eu acho que é o que nós estamos falando, Brasil afora aconteceu a mesma coisa, você começa a ver uma movimentação de igrejas do Nazareno nascendo, igrejas menores nascendo espalhadas por cidades próximas, pelo estado e aí então pelo país como um todo. Mas nós estamos falando de um período curto, um período aí de talvez 25 anos, 30 anos. E passado esse curto período, eu tenho conversado com colegas, com outros pastores nazarenos e com você, inclusive, sobre revitalização de igrejas. Ou seja, num período curto, a gente se depara com uma igreja que, claro, cresceu, se desenvolveu, mas, ao mesmo tempo, em algumas das suas frentes, parece que tem sofrido aquilo que outras igrejas históricas também têm sofrido, têm lutado. Evitar a perda da vitalidade ou perder a sua saúde. Tenho conversado com pastores nazarenos preocupados com o momento, com a perda da relevância. Por que será que isso começou a acontecer? Ou eu estou equivocado? Qual que é a tua impressão disso, Reinaldo? Não vejo equívoco. Eu acho que isso é uma realidade das denominações. Essa perca da vitalidade ou da sua força missionária ou missional, ela tem sido um fator que tem acontecido nas igrejas locais. Quando eu olho para a nossa igreja, é lógico que como um pastor local, que eu falo como alguém que pastoreia a mesma igreja há 14 anos, né? Quando eu penso em revitalização, eu estou pensando na saúde da missão da igreja. Eu acredito que a perca de vitalidade de muitas denominações, talvez a fragilidade de conduzir a igreja local de maneira saudável, relevante, nos seus aspectos doutrinários, na sua identidade, ou até mesmo na sua força evangelística, né? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê dois movimentos, né? Ele dizendo, olha, vocês vão e preguem, mas também vocês vão discipular. Então, eu acho que isso é um pouco crônico nas denominações, né? Principalmente históricas, essa perca de vitalidade. E a busca por um retorno tem sido um desafio. E aqui eu acho não, talvez lendo um pouco teólogos como o Gorin ele diz que existem ídolos na nossa cultura. E eu acho que grande parte do movimento evangélico, inclusive nas nossas denominações, precisam voltar a avaliar, né, a sua idolatria, o que tem dentro, o que tem matado a vitalidade da igreja. Alguns flertes perigosos com aquilo que não faz parte, né, da identidade de uma igreja saudável, movimentos crescentes de igrejas emergentes que literalmente têm entrado. Então eu acredito, pensando como um pastor local, eu sei que o Brasil é muito grande, a denominação ela tem muitas igrejas espalhadas, eu não posso falar por todos, mas eu penso que passa um pouco pela cultura que nós estamos vivendo, uma cultura de extremo consumismo,
Isso tem gerado um fator de uma igreja que olha para dentro, para os seus programas, para as suas atividades e esquece ou fica adormecida naquilo que é prioritário na missão, que são pessoas, né? Jesus, ele mandou a gente ir, discipular, cuidar, evangelizar. Então, acho que passa por aí. E você está falando uma coisa que, assim, faz muito sentido, eu considero extremamente importante quando você está dizendo desses dois elementos na fala de Jesus, né? A questão do anunciar o reino, por um lado, e por outro, e ambos não são dissidentes, mas eles estão dentro da mesma linha, né? Então, você anuncia o reino, o reinado de Jesus e faz discípulos. As nossas igrejas históricas, elas foram plantadas ao longo das últimas décadas ou séculos, no Brasil afora, dentro de um contexto de missão, né? Gente que chegou com o coração fervendo, focado na missão, mas ao longo dos anos, faz muito sentido isso. As igrejas, elas foram se tornando estruturas que vivem em torno de si mesmas, entendendo que a missão é uma coisa que você cumpre à distância. Mas a igreja como um todo, ou a igreja local, ela não tem missão. Ela não cumpre missão, ela não anuncia o reino de maneira propriamente dita, nem faz discípulos, mas ela tem de consumidores em parte. Eu sei que é meio chocante essa fala, mas é muito verdadeiro. Me parece que esse realmente é o elemento que faz com que as igrejas vão, ao longo dos seus dias, perdendo a vitalidade. E aí, assim, eu já quero amarrar isso uma outra pergunta, porque você assumiu uma igreja... quando você chegou na tua igreja, isso eu sei de bate-pronto de conversas nossas, né? Você chegou em uma igreja que era nova, tinha apenas 6 anos e você me fala que você chegou nessa igreja para revitalizar. Isso era o que estava acontecendo? Qual que era o contexto, Reinaldo, quando você chega numa igreja que tem apenas... Porque quando você fala uma igreja que tem só 6 anos, ela é uma igreja nova. Mas parece inconcebível você falar de uma igreja nova, de revitalizar uma igreja com 6 anos. É um negócio meio discrepante, não é? Com certeza. A revitalização veio um pouquinho depois, Borges. Foi o meu primeiro ministério. Então, eu saí do seminário e fui ser pastor auxiliar, ok? Então, fui contribuir auxiliando um outro pastor. Já na Igreja Viva? Não. Não. Antes da Viva? Antes, né? Numa igreja aqui em Barão Geraldo, na nossa região aqui, né? Igreja do Nazareno. Quando eu assumo a Igreja do Nazareno, na cidade de Hortolândia, isso foi em 2010, ok? Então, já tinha 30 anos de idade. Foi o meu primeiro ministério como pastor titular. Então, no primeiro ministério, tudo é novo. Você aprende a trocar a roda do carro em movimento, né? Eu me cerquei de pastores experientes, as dúvidas sempre estavam lá. Olha, preciso de um conselho nessa área. Então, eu sempre tive esse cuidado. Quando eu cheguei em Hortolândia, na Igreja do Nazareno, ali na cidade de Hortolândia, ela tinha por volta de 40 pessoas. Eu tinha substituído um pastor mais velho de idade do que eu, né? E mais experiente. E era o meu primeiro ministério com 30 anos de idade. Eu me recordo de uma ocasião, né? A Igreja do Nazareno tem essa dinâmica, quando um pastor novo chega, há um tipo de uma entrevista para conhecê-lo, a sua perspectiva, visão. E eu me recordo que uma pessoa lá olhou para mim, e de alto a baixo, Borges, e falou assim: "Você é o nosso pastor?" Eu falei: "Sou eu." Tipo assim... Mas baixinho desse jeito, novo desse jeito. Ela não olhou de alto a baixo, ela olhou assim, média estatura para baixo, ela olhou. Eu me senti, né, Davi, né, diante do Golias, aquela rejeição. Então, foi meu primeiro sentimento, foi no dia da entrevista, né? Foi muito interessante isso. Agora, o tempo passa, né? Então, o que eu aprendi? Eu aprendi com o meu pastor, andando com ele, sendo discípulo dele. Eu tinha que visitar o grupo, conhecer as pessoas. Isso passou-se aí 6 anos. Então, eu comecei a falar de revitalização quando eu comecei a repensar minha teologia. E aqui eu quero explicar isso.
E aqui eu não estou falando de teologia dogmática, sistemática, nossa doutrina e identidade. Eu estou falando de teologia da missão. Quando eu comecei a entender, a partir de homens como Mike Gorin, Tim Keller, Leslie Newbegin, toda essa galera, eu comecei a respirar a teologia da missão. E ali mudou uma chave no meu coração, Borges. Eu falei, a igreja, ela só existe para um fim, né, que é o reino de Deus. A chave que nós precisamos ter é o reino. E aí comecei a pensar nisso e trabalhar nisso. Então eu tinha 6 para 7 anos já de pastorado. Em crise, Borges. Eu procurei um pastor da minha denominação, já antigo, já experiente. Falei assim, eu já estou há 6 ou 7 anos aqui, eu não entendo por que a igreja não desenvolve. Ela cresce, esvazia. Nós estamos falando aí de 80 pessoas, 70, 80 pessoas. E eu lembro que ele disse, Reinaldo, as ovelhas, né, do seu aprisco ainda vão vir. Você ainda está pastoreando as ovelhas do outro pastor. Então tenha paciência, o ministério guarda no seu coração. Precisa ter longevidade, precisa ter paciência, sabe? Ame a igreja, sirva a igreja. Então, a partir dali eu comecei a acalmar o coração e estudar sobre a temática. E ao mesmo tempo que eu fui estudar a temática, eu fui praticá-la. Foi onde eu conheci o CTPI, o Revitalize, depois, posteriormente, né, na nossa jornada com vocês lá. Mas isso foi uma realidade, Borges. Uma igreja com 6 anos de existência, recebe um jovem pastor de 30 anos de idade, na sua primeira experiência pastoral, que se depara com uma igreja que não batiza, ou que batiza os membros que estão crescendo lá, as crianças, ou poucas conversões. Então, ao começar a revisitar, né, os escritos de Jesus, começar a ter contato com esses teólogos, começar a aprender o que é revitalizar uma igreja, aí algumas coisas mudaram no meu coração. Porque eu acredito que tem que começar com o pastor, né? E hoje a gente começa a ter frutos, depois de quase 9 anos aí, a gente tem frutos desse processo de revitalização. Ainda não terminei. Na verdade, a gente revisita... Está acontecendo isso. Está acontecendo. Há movimentos para frente, para trás, sabe? Eu estou numa outra fase hoje do meu ministério, né? Na mesma igreja. Depois nós podemos falar um pouquinho sobre o processo de mudança, inclusive, do nome da igreja local. Fique à vontade a hora que você quiser entrar no assunto. E a gente pode falar sobre isso. Agora, eu acredito que eu ainda estou vivendo o processo de revitalização. Porque hoje estou numa fase diferente do ministério. A igreja está com quase 400 pessoas, com 2 cultos, estrutura limitada. É uma igreja que cresce, que está batizando. Mas existem pontos de atenção que literalmente são pressões que eu vivo como pastor de uma igreja. Por que pressões? Porque crescer é mais ou menos um restaurante bom, com comida boa, que está muito cheio, fala assim, aqui tem comida boa, vamos ficar? Vamos. Mas não é só consumir o alimento, né? É agora viver isso. E a gente está vivendo agora uma fase, Borges, de manter essas pessoas. Que eu recebo gente de outra igreja, de outras tradições, mas estamos num processo de batizar muitas pessoas. Então, eu tenho hoje pontos de atenção... Que são os recém-convertidos. Tem recém-convertido, tem gente que vem de outra denominação. Então, a gente hoje está trabalhando isso. Né? Senão, a igreja tem muita energia no seu trabalho de crescimento, para ganhar e crescer numericamente, mas se desgasta a liderança, o pessoal fica cansado e a gente não consegue discipular adequadamente. Então, a minha maior dor hoje, pensando no processo de revitalização, está relacionada a discipulado. Essa é a minha maior dor e meu ponto de atenção na igreja local. Agora, você me deixou curioso. Me fala da história da mudança de nome. Por que Okay. chegou o seu nome Igreja do Nazareno Viva? Ok.
Essa igreja que eu assumi em 2010, ela é muito curioso, né? A cidade de Hortolândia tem muitas igrejas do Nazareno. Então, essa igreja é fruto de uma plantação de um pastor da cidade que começou um trabalho num bairro, né? E aconteceu, chegou a se tornar igreja. A igreja foi organizada, né, pelo distrito, e quando eu falo organizada, ela já tinha autonomia financeira e tal, e tinha um pastor. Essa igreja, ela chamava Igreja do Nazareno Parque do Horto, foi onde ela nasceu. Só que como era Que não é onde ela está hoje. Não, não é. Igreja do Nazareno Parque do Horto, ela nasceu lá. Como o prédio é alugado, de tempo em tempo, às vezes você vai precisar fazer os ajustes de mudança. Aí foi para um outro bairro, e o bairro se chamava Jardim Nossa Senhora da Auxiliadora. Não fazia muito sentido no caso. A igreja do Nazareno Nossa Senhora da Auxiliadora não ia combinar muito. O pastor naquele período, que foi o pastor anterior, teve uma sacada. Uma igreja pequena, 40 e poucas pessoas, vamos chamar Igreja do Nazareno da Família. E ficou até 2000, cheguei em 2010 com esse nome, Igreja do Nazareno da Família, já num outro bairro, né? Quando a gente começa a pensar e estudar, já pastoreando a igreja, estudar sobre revitalização, um dos fatores foi um projeto. Nós desenhamos um projeto para a igreja, não apenas de mudança de nome, mas um projeto que visava o discipulado, o crescimento, o desenvolvimento da igreja. E surgiu na pré-pandemia, vamos dizer assim, em 2019, na inquietação dos números, de olhar para a igreja e essa situação de olhar por que a igreja esvazia, cresce, a gente começou a pensar num projeto. E aí tem um rapaz na nossa igreja que trabalha com marcas, né? Desenvolvimento de marcas, e ele desenhou para nós aquilo que hoje você conhece como Igreja Nazareno Viva. É um acróstico, né? É o venha, conheça a nossa história, o I é o mais um, traga mais um, né? Para que você conheça o que é a Igreja Nazareno, o V de voluntariar-se e o A de amadureça. E no A a gente faz a ponte para a educação dos nossos pequenos grupos. Agora, a Igreja do Nazareno Viva, ela surge em 2019, a construção, chega a pandemia, final de 2020, 21, fecha tudo. Né? 2020 fechou. Mas ainda em 2021 estava fechando, 2021, né? 20 praticamente, a capital, São Paulo, parou, mas o interior ainda estava funcionando. O negócio foi forte, finalzinho de 20, começo de 21, né? Então, meio que parou tudo. E aquele desespero que todos nós vivenciamos. Como que vamos fazer agora a igreja, né? E foi todo mundo para online. Eu usei esse momento para, literalmente, Borges, desconstruir tudo que eu achei que precisava naquele momento desconstruir. Nós éramos uma igreja multiministerial, com muitos programas, uma igreja pequena, com uma liderança limitada, e naquele período a pandemia veio e falou, gente, todo mundo entrega os ministérios, entregamos todo, mulheres, homens, casais, kids, recepção, entregaram tudo, comecei de novo, Borges. Então, praticamente, eu plantei uma igreja dentro de uma igreja. Então, a dor, ela começou a ser intensa quando começa a voltar, né? Nós começamos a voltar da pandemia, e aí a gente tem que começar a pôr em prática, de fato, o projeto. Então, o nome veio com essa mudança. Agora, a pandemia me ajudou, ainda que foi uma tragédia para muitas das famílias, das nossas igrejas, membros que perdemos, mas ela contribuiu para que eu, de fato, recomeçasse. Então, quando voltou o presencial, nós voltamos com cara nova. Quando você fala do multiministérios, e você está falando havia muitos ministérios, é isso? Essa é a ideia? E a igreja estava sobrecarregada? Essa é a questão? Quero ver se eu entendi. Quando eu falo multiministérios, é uma igreja que era conduzida por programas, e não por uma visão e missão clara. Se você me perguntasse naquele período, Reinaldo, para onde você está indo? Eu falo, estou indo, estou tocando, estamos cuidando. Hoje não, hoje nós sabemos para onde estamos indo. Era uma igreja que tinha ministério desde o infantil, ministério de dança, ministério de criança, tinha tudo na igreja, como tem, é normal uma igreja ter ministérios.
No entanto, eu percebia naquele momento, Borges, a igreja cansada. Então, mas isso é um negócio engraçado, né? Porque quando na mentoria do Revitalize, eu costumo sempre alicerçar essa argumentação com base no Igreja Simples, trazendo à tona que a gente às vezes não percebe a dinâmica que a igreja ela vai estabelecendo sobre si mesma com base em inúmeros ministérios, inúmeras ações, inúmeras frentes, sem considerar, inclusive, que algumas dessas frentes, ministérios e ações estão simplesmente trazendo sobrecarga. Nem tudo que a gente faz é necessário, nem tudo que as pessoas desejam é realmente importante. Nem tudo aquilo que se deseja é de fato essencial, né? E eu costumo dizer que a gente às vezes carrega uma sobrecarga sem necessidade. A gente navega com o peso acima daquilo que nós deveríamos carregar, o que nos torna lentos e, consequentemente, afeta a nossa vitalidade, né? Quando a gente começou a construir esse modelo de igreja, eu fui para a Igreja Simples. Nós começamos a ler e estudar o assunto. E decidimos que a Viva ela seria uma igreja que seria conduzida por uma visão e missão. Basicamente, a gente colocou lá nossa missão, levar pessoas a uma experiência viva com Jesus. Nossa visão é ganhar pessoas. No entanto, ministerialmente dizendo, a gente reduziu. Então, nós colocamos dentro do projeto que todos os membros da Viva deveriam passar por um processo de membresia, claro, seja quem entra ou quem já está. Precisaria estar em um ministério, a partir do voluntariado, em um pequeno grupo e participando de uma celebração. Então, nós reduzimos uma igreja que tinha muitos programas, focada na estrutura, e sem olhar o resultado. Grande parte dos programas que a igreja realizava, Borges, qual era o resultado? Comunhão entre eles. Tem o seu valor? Tem. Mas não cumpre, ou deixou de cumprir aquilo que é vital para a missão, que é levar as pessoas a Cristo, ou ter a capacidade de olhar para fora. Isso se tornou crônico na comunidade. Então, a pandemia, ela favoreceu nesse cenário. Nós entregamos todos os ministérios e recomeçamos. Então, toda igreja hoje, ela funciona a partir desse cenário. Celebração, pequeno grupo, que a gente trabalha com discipulado, e serviço, voluntariado, pelo menos em um ministério. Agora, isso já fazem 4 anos que a Viva vive esse cenário da igreja simples. Tem o seu ponto fraco também, viu, Borges? A igreja simples. Pelo menos na minha realidade, na cidade de Hortolândia. Sim, lógico. Suas fragilidades. Princípio é vitalidade, é discipulado, é evangelismo, são almas, são pessoas, né? Métodos a gente pode ter muitos. E o Igreja Simples acaba sendo um modelo, né? Adaptável. No entanto, a gente começou a perceber também que a igreja, olha só, por isso que eu falei, estou vivendo um outro momento. A igreja começou a ficar um pouquinho preguiçosa. Vai entregando os pontos. Então, assim, uma igreja muito focada em programa, cansaço. Foco, estrutura. Olhar dentro da igreja. Agora, uma igreja que vive por propósito, que está batizando, que está crescendo, mas ela tem menos estrutura, no sentido do que tinha antes em programas, mas quando a liderança do pastor ou da equipe diz, olha, precisa um pouquinho mais de você nesse cenário aqui, relaxou. Então, assim, o equilíbrio não é fácil alcançar o equilíbrio na nossa cultura. Por quê? Porque nossos membros, as pessoas que nos ouvem, todo mundo aqui sabe que a gente tem um período com eles durante a semana, mas grande parte deles, eles estão ouvindo outras coisas, estão consumindo outras coisas. Ô Reinaldo, 14 anos de jornada é um período bem significativo. Sim. Em uma única igreja. Aliás, diga-se de passagem, eu defendo a longevidade ministerial, eu acho que esse é um dos fatores chaves no processo de revitalização.
Mas em 14 anos muita coisa acontece. Sim. Agora, a pergunta que vale alguns milhões. Opa. Essa é a pergunta que vale alguns milhões do Ministério. Essa é a pergunta que o entrevistado dá cara a tapa. Alguns erros que você considera que cometeu na liderança e alguns acertos, coisas que você diz assim, isto aqui eu errei e atrapalhou o que a gente vive vivendo como igreja e o que Deus está fazendo. Olha, esse outro aqui eu creio que eu acertei, eu ouvi a voz de Deus e era isso mesmo. Erros e acertos. Não é fácil. São 14 anos, né? Teve bastante erros, bastantes acertos. Se a gente pensar em erros, eu assumi a igreja, eu era jovem, foi meu primeiro ministério, 30 anos de idade eu tinha, né? Eu acho que eu me cerquei de modelos, e aqui eu estou usando a expressão modelos, eu estou falando de pessoas, né? Que olhavam muito para dentro da igreja. Ou seja, tudo acontece dentro da igreja. Então, acho que um erro foi um erro de visão. Uma visão muito para programa, para o desenvolvimento da igreja. E a visão a qual você se submeteu. Por que eu estou colocando isso como um erro? Porque a igreja ela foi treinada por mim, né? E aí a gente fez isso até com excelência, cuidar de pessoas. Eu acho que isso é um fator da missão, discipular e cuidar. Então eu gastei muito tempo olhando para dentro da estrutura. Como fazer a igreja dar certo? Qual é a dor de um pastor hoje? É fazer a igreja dar certo, ela tem que crescer, tem que batizar. Então eu olhei muito para dentro e esqueci, não vou dizer que esqueci, mas talvez eu fui levado ao longo do caminho do meu ministério a não olhar para uma outra área que hoje nós estamos trabalhando, que é um crescimento orgânico. Porque vitalidade tem que vir por novas pessoas. A nossa geração é uma geração que migra de igreja em igreja. Se nós fizermos pesquisas nas nossas igrejas, nós vamos descobrir que mais da metade delas já tiveram em 2 ou 3 experiências em outras igrejas e tradições. Então, eu gastei muito tempo do meu ministério olhando para a estrutura interna. Então, vamos lá, ações pastorais, os sacramentos, casamento, atendimento, manter os programas da igreja. Então, faz parte do ministério, mas pode se tornar um erro na missão, porque a igreja foi chamada para trazer vida, a igreja foi chamada para ser luz. Então, hoje, Borges, né? Olhando os 14 anos, tivemos acertos? Muitos. Mas eu considero o principal erro, vamos dizer assim, uma visão clara de ministério. Eu não tinha uma visão clara de ministério. Eu reproduzia aquilo que aprendi ao longo da minha jornada, com o meu pastor, com outros pastores. Hoje não. Esse foi um erro. Porque quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, vamos cuidar da igreja. Hoje é dia de culto, vamos pregar. É para atender, vamos atender. Então, a gente entra no modo automático que acaba sendo prejudicial até para a igreja, porque a igreja perde a sua vitalidade e o seu senso de missão. Então, se hoje eu aplicar uma pesquisa na igreja, né, sobre 2 áreas, discipulado e missão, a gente talvez esteja mais forte na área do discipulado no sentido de construir jornada do que propriamente de ganhar pessoas novas. Por quê? Porque eu gastei grande parte do meu ministério olhando para dentro da estrutura da igreja local. E aqui eu estou falando da igreja local. E eu sei que isso se reproduz em muitas igrejas nossas. Pastores que estão há 10, 12, 15 anos estão extremamente infelizes, né, no ministério. Isso é um problema. A gente precisaria... eu costumo dizer isso, Borges. A felicidade de um pastor, ela deve ser o resultado do seu trabalho. E para mim, eu me alegro muito quando tem batismo. Nós batizamos 40 pessoas ano passado, né? Nossa meta é 100 esse ano. Não sei se vamos chegar. Mas caminha se para. Não... Estamos trabalhando, está um pouco longe da meta. Eu já batizei 20, devo ter mais uns 15 para batizar agora em julho. Nós temos ainda 3 batismos esse ano.
Mas hoje eu estou dizendo para a igreja assim, gente, Jesus nos chamou para ir para as nações, para ir para o mundo, né? Tem uma frase do John Wesley que diz, o mundo é a minha paróquia. Nós somos de tradição wesleyana, né? Como igreja do Nazareno, e ele, no seu tempo já, em cima de um lombo de um cavalo, evangelizava. Um grande avivalista, evangelista e, além disso, teólogo. Nós temos uma tradição, né? E parece que, ao longo do tempo, a gente vai perdendo isso. São tantas vozes no ministério, tantas demandas, tantas agendas emergenciais do outro, que ele poderia resolver com um pouquinho mais de maturidade cristã, discipulado e vida, e que às vezes cai no colo do pastor, no gabinete pastoral. Então eu gastei grande parte do meu ministério, né, olhando para a estrutura e para dentro da igreja. Hoje, Borges, pensando em acerto, eu gasto hoje 80% do meu tempo com a minha liderança. Tenho pastor, auxiliar que me ajuda no trabalho pastoral, né? São 2. Mas hoje eu gasto grande parte do meu tempo fazendo aquilo que só eu posso fazer, que é falar da visão e para onde estamos indo. Aliás, você deu um gancho agora na fala do N. Cordeiro andando com o tanque vazio, né? Quando ele fala que nós precisamos fazer uma análise da nossa vida e perceber que existe basicamente apenas 5% de tudo que a gente faz que na prática só nós podemos fazer. Os outros 95% alguém pode fazer no nosso lugar, né? É isso mesmo. E pastor, ele tem uma coisa com ele acha que ele tem que fazer tudo. Quantas vezes, Borges, eu fiz coisas que eu não precisava fazer. Outro pode fazer. E quando a gente tira o lugar do outro, que é o voluntário, uma pessoa que é da igreja, que quer servir, porque, o pastor, eu me recordo, porque quem é de igreja pequena, que veio de uma igreja pequena, sabe o que eu vou falar agora. Pastor, onde que estão as vassouras da igreja para limpar ali? Pastor, onde que está o almoxerifado? Hoje eu não respondo mais essas perguntas. Procura o fulano, procura aquela pessoa. Por quê? Porque eu fui treinando a igreja, por ser muito pequena, a fazer tudo, Borges. Isso, então, entraria agora no rol dos acertos. Os acertos. Treinar pessoas, treinar líderes, preparar pessoas. Exatamente. Hoje, pensando na estrutura da Viva, né, que a gente trouxe um modelo de igreja simples, hoje eu estou não repensando, mas estou junto com a minha liderança revisitando os nossos números. Borges, hoje eu tenho número de tudo. Número de visitantes pela primeira vez na igreja. Nós temos números de conversões por domingo, no culto da manhã e da noite. De pessoas que se reconciliam com Deus. Né? Nós temos números de tudo hoje, porque hoje nós olhamos para dentro da igreja com um propósito. Então, hoje os nossos gráficos apontam o nosso crescimento e a nossa frequência numérica da igreja, pensando na estrutura de culto, a partir de uma visão clara. A igreja entendeu que ela é chamada para ir para fora. Então, nós desafiamos os próprios membros a trazer, através da estrutura que temos, que é a nossa comunidade, a nossa igreja, tragam os seus amigos, tragam os visitantes, tragam os seus familiares. Aqui eles vão ouvir o evangelho cristocêntrico, sabe? Uma mensagem que vai curar o coração, que vai transformar a vida deles. E nós fazemos apelo para que essas pessoas, no final do culto, tomem uma decisão por Cristo. Se você pudesse dar uma dica, ou algumas dicas, talvez 2, vamos nos resumir a 2. Lá para o Reinaldo com 30 anos, se você pudesse viajar no tempo, aquela coisa assim de filme, Sim. E você viajasse no tempo e encontrasse o Reinaldo lá com 30 anos, que dica que você, ou que dicas, no máximo 2, você daria para ele acerca da jornada para os próximos 14 anos? Uau! Primeira delas, conheça o Revitalize. Boa, né? Essa foi ótima. Essa foi ótima. Mas eu já disse isso para você, que o Revitalize foi um fator no meu ministério há 3 anos atrás
de relacionamento e discipulado que eu não encontrei em outro lugar. Isso aí eu disse para você já nos bastidores. Hoje eu, dando uma dica sobre o ministério, né? Primeira coisa, tenha uma boa formação da teologia da missão. Eu disse isso aqui na entrevista para você aqui, que no meu coração mudou algo quando eu comecei a ler alguns autores. Eu comecei a compreender que uma boa formação, não apenas seminarística, aquilo que você lê hoje é o que você vai ser daqui os próximos 10, 15 anos. Então eu decidi lá atrás, com 7 anos de ministério, a ler algumas pessoas, tive meus modelos de pastores, que eu falei assim, é para lá que eu quero ir. E hoje eu olho, olhando o passado, eu falo assim, eu acho que eu estou no caminho, mas eu tomei uma decisão, eu comecei a estudar. Não existe revitalização sem novos conhecimentos. Resultado só vem com novos conhecimentos. Eu precisei me debruçar em novos conhecimentos teológicos, metodológicos. O pastor ele deve ser alguém que estuda e que pesquisa, né? Eu comecei um pouquinho tarde isso na minha jornada, pensando em revitalização. Se eu fosse começar hoje, eu começaria repensando esse tipo de formação. Que tipo de igreja eu quero para o meu tempo? Uma igreja que comunica com a minha época, uma igreja com uma linguagem simples, com uma boa teologia da missão, que traga saúde bíblica e teológica para a igreja. E mais do que nunca, né, levar toda a igreja, a segunda dica é levar toda a igreja a desenvolver um discipulado como jornada ou programa, a gente poderia talvez pensar nisso. Hoje eu faço a partir de pequenos grupos. Se eu fosse hoje voltar 15 anos, eu começaria tudo de novo com pequenos grupos. Ou seja, uma boa formação teológica te conduz ao esclarecimento para onde você quer ir como igreja local. Segundo lugar, discipulado. E aí a gente pode ter N modelos de discipulado, com um grupo pequeno, presencial, aos domingos, aí podemos pensar em jornada. São as 2 dicas que eu acho que deve direcionar o processo de revitalização de uma igreja, que é o que eu ainda faço e estou tentando fazer como pastor junto com a minha equipe. Está na mesma caminhada. Na mesma caminhada. Cara, que bom receber você por aqui. Um privilégio poder trocar figurinhas, ouvir as preocupações de quem está em outro ambiente desse guarda-chuva cristão, né? Porque aquilo que nós estamos conversando aqui, de uma certa maneira, nos ajuda a enxergar um pouco mais os desafios da vitalidade, da busca de vitalidade, né? E assim, se servir para o nosso consolo, né? As suas batalhas são as batalhas de outras denominações históricas. E isso é muito bom. Quero te agradecer por ter dedicado esse tempo, por ter vindo para cá, por ter separado um tempo da sua agenda, que eu sei que está muito corrida para estar com a gente. Que Deus te abençoe, Reinaldo. Obrigado. Prazer estar aqui com você, Borges. Já disse isso para você, né? Você tem sido uma referência para mim, né? Como pessoa, como ministro do Evangelho, como alguém que ama a igreja. E alguém que pensa igreja fora do seu ambiente. Então, para mim é um privilégio estar aqui com você. Valeu, obrigado. Obrigado você que ficou com a gente até agora. Foi um prazer ter você conosco nessa jornada. E eu vejo você no próximo episódio.